Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio Comunicar. O Parque de Inovação Sustentável da Rocinha recebeu 26 projetos com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Desses, 6 são da PUC-Rio. Este é um dos temas que vamos tratar no programa de hoje. O outro é sobre as tatuagens e como elas são vistas no ambiente de trabalho. Fique com a gente! O Parque de Inovação Sustentável da Rocinha tem como finalidade auxiliar na realização de projetos que façam a diferença na vida dos moradores daquela comunidade. Quem acompanhou o lançamento dos projetos selecionados pela FAPERJ foi o repórter Luiz Felipe Azevedo. O Parque de Inovação Sustentável da Rocinha deu boas-vindas aos 26 projetos selecionados no edital do programa Favela Inteligente, promovido pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ. A entrega de outorga do edital ocorreu no Complexo Esportivo da comunidade. A iniciativa da FAPERJ visa apoiar projetos de ciência, tecnologia e inovação no local. O valor total dos recursos financeiros disponibilizados é de aproximadamente R$ 8.600.000. O engenheiro químico com pós-graduação em Administração e Extensão em Empreendedorismo, José Alberto Aranha, atua na governança do parque. Ele trabalha com o desenvolvimento da Rocinha desde a fundação do projeto Gênesis, da PUC-Rio. A iniciativa montou 3 incubadoras, uma tecnológica, uma social e outra cultural. Depois de 28 anos dedicados ao Gênesis, José Alberto começou a trabalhar na área de cidades inteligentes. A partir dessas experiências, ele afirma ter pensado na ideia que ajudou a modelar o Parque de Inovação Sustentável. Então, começando a ajudar as cidades a se desenvolver, fazer desenvolvimento econômico e local, eu vi que era necessário a gente começar a fazer isso dentro de uma cidade, entre aspas, chamada Rocinha. Tem 200 mil habitantes com problemas enormes de diferença social. Então, essa é uma experiência nova. A gente não pode dizer que conseguiu ainda nenhum resultado. A gente conseguiu lançar uma ideia. A gente conseguiu 26 projetos que receberam recursos da FAPERJ que vão fazer coisas na comunidade. É um impacto grande que vai ter. José Alberto Aranha explica que o parque tem como objetivo auxiliar a realização de projetos que façam a diferença na vida dos moradores. Além disso, ele destaca enxergar a colaboração como caminho para o desenvolvimento da comunidade. Então, dentro de um ano, a gente vai ver todos esses resultados começando a acontecer. E espero que aí seja um sistema de multiplicação. Quer dizer, que a gente consiga mudar a cabeça das pessoas. É uma mudança de set minds, de maneira de pensar. Se a gente conseguir que os jovens, e principalmente desde 3, 4 anos de idade, pensem diferente, eles pensam em encontrar soluções para problemas. E ao encontrar soluções para os problemas, eles conseguirem sistematizar as soluções e distribuir as soluções para outras pessoas, nós vamos resolver o problema do mundo. Porque aí todo mundo passa a ser ativo e não passivo dentro da sociedade. Dos 26 projetos selecionados, 6 são da PUC-Rio. A universidade também participa de uma iniciativa desenvolvida em conjunto com o Instituto Tamo Junto Rocinha, o que evidencia a relação de proximidade da PUC com a comunidade. A iniciativa, chamada Jovens do Presente, Antecipando Futuros Desejáveis, do Núcleo de Estudos e Ação sobre o Menor da PUC, o NEAM, está entre as propostas contempladas. A diretora do Departamento de Arte e Design da PUC-Rio, Jaqueline Lima, coordena o projeto com a professora Marina Moreira. Jaqueline aponta que o NEAM auxilia a formação de jovens de comunidades há 40 anos e que, por meio do trabalho educacional, busca valorizar as áreas profissionais que eles consideram mais interessantes. E nessa vivência, a gente foi recebendo jovens e a cada vez que a gente trabalhava junto com eles, com várias oficinas e a partir das demandas, a gente foi entendendo os focos principais de interesse. Então a gente percebeu que o design por meio do audiovisual era um interesse muito grande, que a programação, a ciência de dados era algo bastante importante ligado à inteligência artificial e que o design de jogos propriamente dito também. Ao analisar os principais desejos dos jovens, os organizadores perceberam a importância da integração dos saberes.
Para o NEAN, a colaboração auxilia na formação de pessoas mais sociais e participativas, como aponta Jaqueline Lima. Então esse conjunto, de alguma forma, ele foi alimentando a gente, a minha formação primeira em educação, algo que o Gardner foi ensinando para a gente, que é essa inteligência múltipla. Então um dos cursos ele vai trabalhar com um tipo de inteligência, outro com outro, outro com outro. E a gente acredita que se a gente tiver um jovem potente nesses 3 elementos, a gente tem um jovem mais íntegro, inteiro e pertencente a um mundo que a gente sonha, né, que é um mundo inscrito em colaboração e parceria. O projeto tem como objetivo final inserir os jovens no mercado de trabalho, para que eles tenham a oportunidade de entender quais são os sonhos e onde querem chegar. Luiz Felipe Azevedo para o Na Real. Por um bom tempo, o mercado de trabalho resistiu em contratar pessoas com tatuagens de forma visível, mas esse comportamento mudou. Vamos saber mais sobre esse tema na reportagem de Giane Moraes. A origem da tatuagem no Brasil fez com que por muitos anos pessoas tatuadas fossem mal vistas socialmente. No livro Uma História da Tatuagem no Brasil, a escritora e doutora de História da PUC-Rio, Silvana Gerra, revela que marinheiros, detentos e prostitutas estiveram entre os primeiros brasileiros a ostentar desenhos na pele. Com a ausência de estúdios de tatuagem, as artes eram feitas em locais confinados, como navios, quartéis e prisões. Por muito tempo, o mercado de trabalho resistiu na contratação de pessoas tatuadas. Atualmente, o cenário mudou. O tatuador carioca, popularmente conhecido como Marcão, já está há 20 anos nesta ocupação e pegou uma fase radical da tatuagem. Segundo o tatuador, só faziam desenhos na pele as pessoas alternativas, que agiam contra o sistema. Jovens que sentiam um desejo de se tatuar por uma questão estética faziam desenhos em partes escondidas da pele. O medo de não conseguir ser contratado por uma empresa formal predominou. O tatuador argumenta que hoje em dia mudou e já é considerado um trabalho artístico. Mudou. Antigamente, há 10 anos atrás, ou até um pouquinho mais atrás, a galera fazia tatuagem escondida. Costela, dentro do bíceps, regiões escondidas mesmo, na coxa, algo que não aparentava. Hoje, eu acho surreal até. A galera mais nova tatua na cara, tatua no pescoço, tatua na mão. Já está quebrando esse tabu. Tanto é que eu tenho clientes hoje, já há algum tempo, que são advogados, já tatuei juiz, desembargador, médico, diretor de hospital. Então, mudou. O jornalista da Globo, Cauê Fabiano, tem 13 tatuagens. Algumas delas ficam em evidência quando o repórter aparece na televisão. Cauê relata que não sofreu preconceito dentro do ambiente de trabalho, mas já chegou a ler críticas de internautas em redes sociais. Aqui no campo da comunicação, falando especificamente do campo do qual eu faço parte, no qual eu trabalho, existe muito essa imagem de que o repórter, o apresentador, ele precisa passar a famosa credibilidade, e é que vários desenhos no corpo não passariam essa credibilidade, como se fosse algo que tivesse minimamente associado ali. A gente sabe que não é verdade. Cauê Fabiano admite que ainda é um impacto para algumas pessoas ver um apresentador tatuado na televisão. No entanto, o profissional também destaca os olhares positivos. É um choque, e foi um choque, e ainda é um choque para muitas pessoas ver uma pessoa como eu, que eu tenho bastante tatuagem visível, mas ao mesmo tempo a gente ouve também toda a parte positiva. Nossa, que bom, que legal. Formado em Direito e proprietário do escritório TSF Advogados, Tiago Fonseca comenta que hoje em dia o preconceito com tatuagem é menos comum do que antigamente. O profissional relata que os poucos casos atuais acontecem de maneira velada. Hoje é proibido no edital você proibir alguém por tatuagem. Na carreira pública você acaba resolvendo. O problema é na vida privada. As pessoas não vão falar que não te contratam pela tatuagem, mas elas não vão te contratar pela tatuagem. Tem também o artigo 482 da CLT, tem lá as causas para demitir alguém por justa causa. E fazer tatuagem não é uma delas. Você já está empregado, você faz uma tatuagem, você não pode ser demitido por esse motivo, por justa causa. Mas o empregador ele vai te demitir, vai te pagar suas verbas e de forma velada ele te demitiu pela tatuagem. Como é que ele prova? É difícil. A professora do Departamento
Departamento de Psicologia da PUC-Rio, Clarissa Pinto, diz que uma das melhores formas de quebrar o preconceito é por meio da convivência. Segundo Clarissa, o contato com pessoas de diferentes nichos é essencial para romper paradigmas e se conscientizar. Conforme a gente para de tentar segregar as pessoas em grupos, isso eu acho que seria talvez essa a maior recomendação, tentar realmente ver a pessoa por ela e não por um símbolo que ela está carregando. Clarissa Pinto afirma que tatuagem não define a personalidade e a competência profissional de uma pessoa. Segundo a psicóloga, a arte está relacionada apenas aos gostos e interesses de cada um. Jeane Moraes, para o Na Real. Para encerrar o Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será destaque nas mídias. Pílulas da semana. O Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro terá uma nova exposição. Brasil no Centro do Mapa propõe um outro olhar sobre os mapas mundi e exibe como o território nacional foi representado ao longo da história. A mostra vai do dia 20 de abril a 20 de junho. A classificação é livre e a entrada é franca. Os ingressos podem ser retirados na bilheteria ou pelo site Eventim. Este é um mês de prevenção e combate à cegueira. A campanha do Abril Marrom envolve entidades brasileiras ligadas à oftalmologia, que desejam educar e alertar a população sobre doenças que podem ser previamente detectadas. O objetivo é evitar a perda irreversível da visão, já que, de acordo com a OMS, 80% das causas de deficiência visual podem ser tratadas. O marrom foi escolhido por ser a cor dos olhos da maioria dos brasileiros. Depois de 110 anos do naufrágio, objetos pertencentes a sobreviventes do Titanic serão leiloados no fim deste mês na Irlanda do Norte. O local escolhido foi o estaleiro Harland & Wolff, em Belfast, próximo a onde o navio foi construído. Os itens incluem um cobertor para passageiros no convés e uma caixa com pertences de Margaret Molly Brown, uma das sobreviventes. O Titanic afundou na madrugada entre o dia 14 e 15 de abril de 1912. Os brasileiros poderão visitar a exposição A Beleza Sombria dos Monstros, 13 anos de arte de Tim Burton, na Oca, no Parque Ibirapuera, em São Paulo, do dia 8 de maio a 14 de agosto. A apresentação tem o objetivo de recriar uma releitura sensorial do livro A Arte de Tim Burton. A mostra vai contar com ilustrações do acervo pessoal do artista. O cineasta virá ao Brasil para prestigiar a exposição. A nova edição do Comida de Boteco já começou. Em 2022, o concurso será presencial, diferente do modelo híbrido do ano passado, com deliveries e idas agendadas aos bares. Ao todo, 105 estabelecimentos vão participar. Eles estão localizados em todas as áreas do Rio de Janeiro e só o centro tem 6 botequins estreantes. A competição vai até o dia 8 de maio e os petiscos concorrentes terão valor fixo de R$ 27. Por hoje é só. Esse episódio foi apresentado por Júlio Castro, com pílulas de Érica Levigar e Maria Eduarda Severiano, e edição sonora de Vitória Lemos. O programa Na Real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é da professora Lilian Sabac. Até a próxima semana!